Já parou para pensar no que acontece quando a crença simplesmente se apaga? A história que a gente vai desvendar hoje mergulha fundo nessa pergunta. E ela nos leva para um lugar bem misterioso, um lugar habitado por aqueles que são conhecidos só como os que dormem. Um cemitério escuro. É, com essa frase a gente já entra direto no clima da história, na pele do narrador. Não dá pra saber onde ele tá, nem por quê, mas aquele sentimento de pavor já tá no ar. O que será que ele vai encontrar nessa escuridão toda? Bom, e tudo começa com uma chegada. O narrador, com seu grupo e seus guias, está se aproximando de um lugar totalmente desconhecido. Um lugar onde a própria luz parece que está morrendo. Tenta imaginar a cena. Uns prédios gigantescos, com uma arquitetura que ninguém nunca viu, aparecem na frente deles. Só que conforme o grupo vai andando, os lampiões que iluminavam o caminho começam a piscar e a se apagar, um por um. A escuridão vai engolindo tudo, sem dar nenhum aviso, sem nenhuma explicação. Ué, o que está acontecendo? Essa pergunta fica martelando na cabeça do narrador. O estranho é que os guias dele não parecem nem um pouco preocupados. Mas para ele, o medo é muito real. Será que eles estão caindo numa armadilha? E toda essa tensão, todo esse medo do escuro, leva a uma descoberta, assim, chocante. Eles estavam com medo da escuridão, mas logo iam ver que a verdade, quando a luz se acendeu, era infinitamente mais aterrorizante. E aí, o guia, Alfredo, revela a dimensão daquele lugar. Quase 2.000 irmãos adormecidos estão ali, dentro daqueles pavilhões. Mas essa palavra, adormecidos, não parece se encaixar. O que será que isso quer dizer de verdade? E então, chega a hora da verdade. Um aparelhinho na mão do guia faz um sinal luminoso. E de repente, pá! O salão imenso é inundado por uma luz ofuscante. E tudo que as sombras escondiam é revelado de uma forma brutal. A visão é um verdadeiro pesadelo. Fileiras e mais fileiras de leitos que parecem não ter fim. Em cada um deles, um corpo. Eles parecem dormir, mas os rostos estão congelados em uma máscara de terror puro. Olhos de vidro, pele com uma palidez de dar arrepio. Não são pessoas dormindo, como o narrador descreve. Parecem centenas de múmias, perfeitamente conservadas no seu último momento de desespero. Completamente chocado, confuso, o narrador precisa de respostas. E é isso que nos leva para a próxima parte, onde o orientador dele, Aniceto, finalmente vai explicar a causa dessa paralisia coletiva tão estranha. A pergunta simplesmente escapa do narrador, em desespero, para o seu orientador, Aniceto. Que lugar é esse, afinal? É tipo uma segunda morte? Um inferno para quem já morreu? E a resposta de Aniceto é de gelar a espinha. Esse sono, ele explica, é uma imagem da morte. É o destino de quem, em vida, acreditou com toda a convicção que a morte era o fim, o nada absoluto. A falta de fé deles se tornou a própria prisão. Para explicar melhor, Aniceto usa uma analogia muito poderosa: ociosidade espiritual. Ele compara o espírito a uma ferramenta. Pensa numa enxada. Se a gente deixa ela parada, sem uso, ela enferruja. Do mesmo jeito, um espírito que não se exercita na fé e nas boas ações, ele fica entorpecido, paralisado. E aqui a consequência fica bem clara. Basicamente, existem dois caminhos. De um lado, quem acredita na vida eterna desenvolve a capacidade de se mover, de ter liberdade. Do outro, quem nega tudo, quem acha que não existe nada depois, fica paralisado, como se a própria mente virasse uma âncora, prendendo o espírito ali. Ok, mas diante de um problema tão grande, tão complexo, qual é a solução? A narrativa, então, nos mostra como funciona a assistência silenciosa. É um cuidado metódico, cheio de compaixão, que é oferecido para esses espíritos que estão adormecidos. Só que o desafio é gigante e os recursos são limitados. De quase 2.000 pacientes, só 400 conseguem receber um tratamento mais intensivo, porque falta pessoal qualificado. A grande maioria, mais de 1.500 almas, tem que esperar, recebendo só os cuidados básicos do dia a dia. Mas como é que funciona esse tratamento? É quase como um balé. Silencioso, super organizado, tudo coordenado por sinais de luz. Primeiro, vem o alimento e a medicação para o corpo espiritual. Depois, uma água especial, seguida de passes magnéticos para reequilibrar as energias e, nos casos mais graves, o sopro curador. Mas por que essa diferença toda no tratamento? Porque uns recebem uma coisa e outros outra. A resposta de Aniceto é simples, mas muito profunda. Não existe uma cura que sirva para todo mundo.
Cada espírito, assim como cada pessoa, tem suas próprias dores, suas próprias necessidades. O tratamento é personalizado, oferecendo só aquilo que é essencial para cada um. E tudo isso nos leva para a grande lição de toda essa experiência, a ideia principal que amarra a história inteira, a tal da ginástica do espírito. E aqui está o pulo do gato, a lição que Aniceto quer passar e que é o centro de tudo. A fé sincera não é algo passivo, que a gente só tem e pronto. É um exercício. É literalmente a ginástica do espírito. A consequência de não fazer esse exercício é exatamente o que a gente viu naqueles leitos. Quem não fortalece o espírito em vida vai encontrá-lo paralisado depois da morte. E aí vai precisar de um repouso muito longo e doloroso para, quem sabe, um dia conseguir despertar de novo para as responsabilidades da vida. E no fim das contas, essa história toda nos deixa com essa reflexão. Se a gente deixar de lado qualquer religião ou dogma, a ideia por si só é muito poderosa. E se a crença em qualquer coisa que dê sentido à vida, for como um músculo, se a gente não exercitar esse músculo, o que acontece com ele?